Olá, tudo bem? Hoje eu quero explicar para você um pouquinho qual é a ordem cronológica da Bíblia. Então a gente sabe que a Bíblia ela está dividida em 66 livros e ela foi dividida por temas e não em ordem cronológica. Então, existem alguns autores, alguns teólogos que já tentaram separar a Bíblia em ordem cronológica. Para fazer esse vídeo eu vou me basear nessa Bíblia aqui. Já fiz um outro vídeo resumindo essa Bíblia, tá o link na descrição desse aqui. Então, para começar, a palavra Bíblia, ela vem do grego e significa biblioteca. E como numa biblioteca os livros são divididos por temas, assim também a Bíblia divide os seus 66 livros em temas. A maioria das histórias da Bíblia ela se concentra no Oriente Médio, nessa imagem dentro desse círculo dourado. Então ali os países onde hoje se encontra Turquia, Israel, Líbano, Arábia Saudita, Iraque, Irã e o Egito. No Novo Testamento vai um pouquinho mais em direção à Europa, mas no Antigo Testamento se concentra mais aí no Oriente Médio. Como que começa então? Segundo essa Bíblia aqui que eu estou citando para vocês, ela coloca como se o primeiro versículo em ordem cronológica, na verdade, é a ordem cronológica do que os fatos aconteceram e não necessariamente do que os fatos foram escritos. Então, se começa, o primeiro versículo seria João 1:1, onde está escrito: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então, tudo se iniciou com Jesus. Jesus é o início de tudo, de todo o universo. Então a Bíblia define isso como eternidade passada, antes do início do mundo, antes de tudo. E outra coisa que aconteceu antes do início do mundo, da criação do mundo, foi a queda de Satanás. Então Satanás se rebelou de Deus no céu e foi expulso do céu. Isso está escrito em alguns livros dos profetas, aí, Isaías, Ezequiel e também no livro do Apocalipse. Tem como exemplo aqui em Isaías 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra você que derrubava as nações. Então, ele foi expulso do céu, Satanás. Então, a Bíblia, se formos ver em ordem cronológica, pegando-se todas as genealogias que a Bíblia cita, você consegue mais ou menos calcular em que ano começou a Bíblia. O mundo, então, de acordo com a Bíblia, começa mais ou menos lá pelo ano 4000 a.C., com Adão e Eva, o primeiro casal. Eles têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, que têm filhos, e aí são aí várias gerações até aparecerem alguns nomes famosos que a gente conhece. Então, Noé, depois Abraão e depois Moisés. E nesse intervalo de Adão até Moisés são mais ou menos 2000 anos que se passam. Então, se olharmos as primeiras páginas da Bíblia, são cerca de 2000 anos. E depois, o resto do Antigo Testamento são outros 2000 anos. Então, o que acontece bem no comecinho são 2000 anos e todo o resto 2000 anos. Então, você percebe-se como tem poucos detalhes sobre o início em comparação com o que vem depois, que tem muito mais detalhes do que aconteceu nos próximos 2000 anos. Misturado no meio da história do livro de Gênesis, que seria cronologicamente o primeiro também, dos acontecimentos, com a criação do mundo, depois do nascimento de Abraão, se colocaria mais ou menos junto com o nascimento de Abraão o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que é difícil de você colocar cronologicamente, porque ele não cita muitos detalhes históricos para você saber em qual época ele aconteceu, mas acredita-se que foi mais ou menos na época de Abraão, porque o livro começa assim, ó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía, e agora o detalhe importante, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente em seu serviço. E agora o importante, mais importante, era o homem mais rico do Oriente. Se fosse calcular que o homem mais rico tinha todos esses animais, em qual época da história do mundo que o homem mais rico do Oriente teria essa quantidade de animais? Seria mais ou menos na época de Abraão, porque depois de Abraão já existiam outros homens que tinham mais animais, e então ele não poderia ter sido o mais rico. Então, por causa disso, entende-se que mais ou menos na mesma época de Abraão viveu Jó. Então aí, mais ou menos aí 1890 a.C.,
é quando Abraão escuta a voz de Deus dizendo: sai da tua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai da sua terra e leva junto seu sobrinho Ló. Aí o que é importante para entender também, Abraão tem uma esposa, tem um filho com ela, e depois a esposa morre, ele tem filhos com outra, né? No total tem filhos com 3 mulheres. Mas o que é mais importante para a história da Bíblia é o filho que ele teve com a Sara, o Isaac. Depois o Isaac casa com a Rebeca, eles têm gêmeos, o Jacó e o Esaú. E o Jacó, Deus muda o nome do Jacó para Israel. E o Jacó tem 2 esposas e mais 2 concubinas. E com essas 4 mulheres ele tem um total de 12 filhos homens. E esses 12 filhos homens, daí que se saem as 12 tribos de Israel. Isso tudo, toda essa história está contada no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, mas isso é importante para entender todo o resto do Antigo Testamento. Então, os bisnetos de Abraão são as 12 tribos de Israel. Todos através do seu filho Isaac e do seu neto Jacó. Depois, o que viria cronologicamente são as histórias do Êxodo até Deuteronômio, que é como está na Bíblia realmente a ordem, livro 2 ao livro 5, mais ou menos os anos 1600 até 1400 a.C., né, a história de Moisés. Então, como o povo se torna escravo no Egito e Moisés, então, guiado por Deus, livra o povo da escravidão do Egito e leva eles em direção à terra prometida, a terra de Canaã, a terra de Israel. Então, nascimento de Moisés, mais ou menos 1543 a.C., com 40 anos de idade ele foge para o deserto, com 80 anos de idade Deus chama ele para libertar o povo, tem as 10 pragas no Egito, e depois ele guia o povo no deserto até completar 120 anos de idade, e onde Moisés falece. E nessa época também foi escrito o primeiro salmo da Bíblia, porque foi escrito por Moisés, o salmo número 90. Depois, então, o que viria, agora começa a se misturar os livros da Bíblia. Então, tem a história de Josué, mas no mesmo tempo acontece o livro de Juízes, no meio do livro de Juízes acontece a história de Ruth, e no finalzinho ainda da história de Juízes começa a história de 1 Samuel. Então os 4 livros da Bíblia aqui, eles caminham mais ou menos juntos. Isso a gente não percebe muitas vezes quando está lendo o livro, porque um livro não cita o outro, mas eles acontecem cronologicamente paralelos, eles, né, no mesmo espaço de tempo. Isso é interessante para você ler a Bíblia de novo e perceber detalhes que você percebe que eles são todos escritos dentro do mesmo contexto histórico. Então, né, o povo de Israel chega em Canaã, conquista a terra prometida, sofrem porque eles não conquistaram a terra inteira, conquistaram só um pedaço, então eles sofrem com os inimigos que vivem ao seu redor. Todo esse é o tempo de Juízes. Né? No meio disso a Ruth ainda chega. E depois o povo pede um rei. E aí se dá o início da monarquia, quando Deus dá a eles o rei Saul. E essa é a história de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel é durante o reinado de Saul. Depois vem o livro de 2 Samuel, que é o reinado de Davi. O reinado de Davi também é contado em 1 Crônicas. Percebe-se que os livros de Crônicas, Samuel e Reis, eles repetem muitas histórias, porque eles contam sobre perspectivas diferentes. Né? Enquanto os livros de Reis vão contar a história mais sobre uma perspectiva política, os livros de Crônicas vão contar mais sobre uma perspectiva espiritual, a perspectiva dos sacerdotes. Então, 2 Samuel e 1 Crônicas contam a mesma história de Davi rei, e depois 1 Reis e 2 Crônicas conta a história de Salomão como rei, que seria o terceiro rei. Tudo isso se passando em um período de 120 anos, né? Porque Saul foi rei 40 anos, Davi foi rei 40 anos e Salomão foi rei 40 anos. E aí, durante o reinado de Salomão, Salomão escreve aí os livros de Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Interessante que durante todo esse período de 120 anos, também grande parte do livro de Salmos foi escrito. Né? Uma grande parte dos Salmos foi escrita por Davi, mas alguns Salmos escritos por Salomão e outros por Asaf e outros, os filhos de Corá, que também escrevem nessa mesma época. Para a gente entender no mapa, então, no mapa à esquerda temos as 12 tribos de Israel, conforme foram divididas quando Israel conquista a terra prometida
né, conforme descrito no livro de Josué, as suas fronteiras de cada tribo de acordo com o que Deus tinha mandado para eles. E aí, depois que teve Saul rei, Davi rei, Salomão rei, quando o filho de Salomão, o Roboão, se torna rei, o reino se divide. E o reino do sul fica com Judá, Simeão e Benjamim, e o reino do norte fica com as outras tribos, que se unem sob o nome de Israel, e as tribos do sul se unem sob o nome de Judá. Se tornam então dois países separados. Às vezes vamos perceber que eles são aliados no resto da história, às vezes eles são também inimigos. O que acontece então a partir do tempo que o reino está dividido? Isso é contado no livro de 1 Reis, 2 Reis e 2 Crônicas. Né? A história se repete. Percebe-se que o reino do norte, Israel, ele tem nesse período um total de 19 reis, que têm reinados mais curtos. Muitas vezes algum general mata o rei e toma o seu lugar e é o próximo rei, até que um próximo general mata ele e pega o seu lugar como rei. Então é um reinado muito instável, enquanto o reinado do sul, Judá, tem menos reis, tem um reinado mais estável, e geralmente é o filho que assume o trono do pai, não é tantas brigas com mortes. Apesar de que tanto no norte quanto no sul, muitos reis não serviam a Deus, mas se rebelaram contra Deus. Esse gráfico vai só até o ano 722, porque em 722 o reino do norte, Israel, foi destruído pela Assíria e deixou de existir, existindo somente o reino do sul, Judá. Aqui temos o mesmo mapa com os mesmos reis de Israel e de Judá, mas agora vamos perceber que os livros dos profetas, que estão no final do Antigo Testamento, eles acontecem cronologicamente junto com os livros dos reis e não depois. Então vemos que o ministério profético se inicia com Elias e Eliseu. Depois que Elias e Eliseu falecem, existem diversos outros profetas que têm todos uma missão muito semelhante, que é a de alertar os reis e alertar o povo de Israel que eles estão indo para um caminho errado, eles estão indo para um caminho contra Deus, contra a vontade de Deus, e isso vai levar eles à destruição. Temos alguns profetas que profetizam para o reino do norte, para Israel. São eles Oséias, Jonas e Amós. Alguns deles até pegavam no mesmo tempo, talvez até se conheciam, como por exemplo Jonas e Amós. E no reino do sul temos então em Judá os profetas Obadias, Joel, Isaías e Miqueias. Isso tudo no tempo enquanto existiam ainda reino do norte e reino do sul. Depois que o reino do norte foi destruído e existia só o reino do sul, existiam outros profetas que também continuavam nessa mesma mensagem, tentando alertar o povo de Deus para se voltar para Deus e não para andar numa direção contrária a ele, se rebelando a Deus e aos propósitos e às leis de Deus. Aí temos os livros dos profetas Miqueias, Naum, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Daniel, Ezequiel e o livro de Lamentações de Jeremias, que acontecem paralelos a o que está escrito em 2 Crônicas, a partir do capítulo 28, e 2 Reis, a partir do capítulo 16, né, que é o momento da história de Israel em que o reino do norte, Israel, não existe mais, só existe o reino do sul, chamado de Judá. O que acontece é que o reino do sul, também os reis não seguem a vontade de Deus e acabam no ano 586 sendo destruídos, e o seu povo é levado para o exílio na Babilônia. O que acontece então é que o templo de Jerusalém, o templo de Israel, foi destruído e a religião judaica não funcionava sem um templo. Eles precisavam do templo para oferecer sacrifícios a Deus. Então o que acontece, você vê nessa imagem, é que em cima tem a Babilônia, e essa pintura por dentro desse retângulo é a quantidade do povo que está lá. Percebe-se que no começo, em 586, grande parte da população foi levada para a Babilônia. E eles ficam lá 70 anos, até que em 516 o povo pode voltar para Jerusalém. E no ano de 586, pouca população ficou em Jerusalém. E depois, em 516, é muita. Então percebe-se que durante esse período de 70 anos, gradativamente a população, os judeus, começaram a voltar para Jerusalém.
E nesse período em que Jerusalém não tem um templo, em que a religião judaica se desenvolve nas sinagogas na Babilônia, são escritos os livros de Daniel, ou acontecem a história de Daniel. Alguns salmos são escritos, como o Salmo 67 e 137. Depois acontece a história de Esdras, quando o povo começa a voltar para Jerusalém. E os profetas Ageu e Zacarias, que profetizam sobre a reconstrução do templo. O templo é então reconstruído e agora Israel tem uma certa independência sob a supervisão da Pérsia e mais tarde da Grécia, mas isso aí já é no período intertestamentário. Esse último período do Antigo Testamento eu vou chamar aqui, né, essa Bíblia em ordem cronológica chama de restauração. É o período em que o segundo templo foi construído em Jerusalém, né, do templo de 516 até 400 a.C. E aqui acontecem as histórias de Esther na Babilônia. Ela decidiu não voltar, né, ela e o seu tio, o seu primo ficam lá. A história de Neemias também, é uma história que começa na Babilônia, na verdade agora a Babilônia já se chama Pérsia, mas Neemias volta para Jerusalém. E no final, Malaquias, onde ele de novo, um profeta, critica o povo de Israel. Depois de tudo isso que aconteceu, eles ainda não aprenderam a lição e não estão sendo fiéis aos planos de Deus. O Antigo Testamento termina quase que de uma forma triste e dramática, porque depois de tudo que aconteceu e de como Deus cuidou do povo, geração após geração, e não deixou eles serem destruídos, eles continuam sendo rebeldes contra Deus. Mas os últimos versículos do último livro do Antigo Testamento, Malaquias, dão uma esperança para aquilo que está a vir no Novo Testamento, dizendo que haverá um tempo em que o profeta vai vir, que vai restaurar os relacionamentos familiares, pais com filhos, filhos com pais. Isso é uma mensagem profética que se cumpre depois que Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, vem, se encarna. Mas isso aí é um material que eu vou continuar no próximo vídeo sobre a cronologia do Novo Testamento. Por enquanto fica aí esse resuminho para você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por investir seu tempo assistindo. Fique à vontade se tiver alguma dúvida, algum comentário, que eu vou fazer o possível para te responder. Deus te abençoe e até uma próxima.